Agora a gente fala sobre cultura. Daqui a pouco tem a agenda cultural com a Vitória Lima, mas antes a gente destaca o lançamento do livro Pantanal, um patrimônio natural e sua cultura, do fotógrafo joseense Ricardo Martins. A obra vai ser lançada na semana que vem, no dia 13 de abril, e traz o registro de 50 dias que o fotógrafo passou lá na região do Pantanal, um ano após os incêndios de 2020. Interessante, né? Mas para falar sobre o livro, ninguém melhor do que o próprio autor. E é com ele que a gente se conecta agora, com o Ricardo Martins. Olá, Ricardo, bem-vindo ao Jornal Abre Aspas. Conta pra gente, primeiramente, como foi sua obra, parabéns pela obra, e conta pra gente aí como foi essa viagem até o Pantanal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, poder falar um pouquinho do livro e do trabalho. Viajar para o Pantanal, para mim, é retornar à minha infância, né? Porque meu pai é do Pantanal e passei boa parte da infância indo para lá. E sei quem eu sou hoje, fotógrafo de natureza, o Pantanal tem muito a ver com isso. Então, poder voltar para o Pantanal, viajar lá 50 dias e fazer um livro sobre a região toda, para mim foi uma felicidade gigantesca, assim. O Pantanal é uma região linda, para quem não conhece, né? Eu acho que vale muito a pena conhecer. O brasileiro precisa viajar bastante pelo Brasil, assim, para conhecer o país que a gente tem. E o Pantanal é um lugar maravilhoso. Então, poder rodar ali. E o mais legal dessa viagem é andar pelo Pantanal, por lugares que as pessoas não têm muito acesso, né? Então, a gente cortou realmente o Pantanal, as entranhas do Pantanal ali, passando por fazendas e difícil acesso, e trazer ele, colocar isso no livro, para mim é muito gratificante, assim, é muito bonito, né? Toda a energia do Pantanal, a luz do Pantanal, o que acontece ali no meio, né? É uma explosão de vida, praticamente, é assim que eu defino o Pantanal. Muito bem, Zé Gui? Olá, Ricardo. Eu queria saber o seguinte: você foi ao Pantanal no momento aí, um ano depois aí de todo aquele problema ambiental, aquelas queimadas que destruíram bastante coisa lá no Pantanal, né? A sua fotografia mostra como o Pantanal consegue sobreviver ao homem. O, o, o Pantanal ele tem uma capacidade muito grande de regeneração, né? Então, você passa pelo Pantanal um ano depois e visualmente você não vê muitas feridas no Pantanal. Essa pela capacidade de regeneração dele. Isso eu falo visualmente, mas conversando com as pessoas de lá, com os pantaneiros, eles me falaram foi isso. A grande seca do ano passado, as queimadas que aconteceram, vão refletir muito esse ano na seca. Então, quando você passa, visualmente, você não vê as cicatrizes, porque ele se recupera muito rápido. Porém, ele deixa marcas que a seca desse ano, que eu fotografei o Pantanal, estava muito brava. Foi uma das maiores secas nos últimos anos, tanto é que eu coloquei uma parte no livro que eu chamei de A Grande Seca, né? Nem era uma ideia inicial minha colocar um capítulo assim, mas tudo que eu vi ali me mostrou essa parte. Então, a seca e a cheia são ciclos que fazem parte do Pantanal, né? Faz parte daquela região, e só que você está no meio de uma seca extremamente severa e você vê os animais morrendo ali, né? Eu vi muito jacaré migrando de uma lagoa para outra, vários não conseguiam chegar, então você encontra jacarés mortos no meio do caminho, alguns que eu tinha certeza que estavam mortos já, mas quando eu chegava perto eles se mexiam, então praticamente um esqueleto vivo assim. Isso me marcou bastante. Mas graças a Deus, pode falar. Não, eu queria saber o seguinte: você diz que a sua viagem tem um diferencial aí de entrar, vamos dizer, num Pantanal mais profundo, né? Um Pantanal onde você teve que ser piloto, enfim, você foi mais um pouco desbravador também de alguma cena que você queria registrar de maneira inédita, né? Eu queria saber o seguinte: nessa sua viagem, você conta com o apoio
de um guia pantaneiro, como é que você organiza essa viagem? Porque o Pantanal é um universo grande, né? É uma expedição, na verdade é uma grande expedição que você tem que ter esse apoio de alguém da região, senão fica praticamente impossível. É impossível, na verdade, você fazer essa travessia que eu fiz sem ter um conhecimento muito grande do Pantanal. No caso, foi o Geraldo, que é um amigo meu, já conheci ele faz uns 15 anos, e ele conhece a região. Eu acho que é um dos poucos guias que conseguem fazer essa travessia por dentro do Pantanal, saindo do Mato Grosso, lá em Cuiabá, da cidade de Porto Jofre, e chegando até o Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Então, é uma travessia muito grande que a gente faz. Não existe estrada, não existe nada. Você tem que passar por dentro de fazendas, achar onde é que estão as cercas da fazenda. Então, é um dos poucos guias que conseguem fazer isso. É praticamente impossível a gente fazer isso sozinho. Então, você tem toda uma produção antes da viagem, que a gente marca todos os pontos que a gente vai, a gente conversa muito com o guia, eu falo o que eu quero fotografar, as coisas que eu quero trazer para o meu projeto, ele monta todo um roteiro e ele acompanhou o tempo essa travessia. Isso não é praticamente impossível. Então, tem um trabalho muito grande de uma equipe por trás disso, para poder colocar essa logística em prática. E quando você chega lá, muita coisa muda, assim. Certo, você tem que trabalhar com improviso também. Eu queria saber o seguinte: fotografar animais exige toda uma técnica, não é? Quer dizer, como ser vivo, o animal não está ali para se mostrar. Na verdade, ele quer se esconder, não é? Então, eu queria saber para você como é que é a aproximação dos animais. Cada animal deve ter a sua distância segura para você e para o animal. Como que é essa, vamos dizer, técnica de fotografar animais? Eu falo que é uma conversa que você tem que ter com o bicho ali, é praticamente isso. Então, cada animal, foi o que você falou, cada animal tem um tempo dele e uma distância que ele aceita. Assim, e quando eu falo de cada animal, não é cada espécie, porque dentro da espécie é um indivíduo. Você pega, por exemplo, o cervo do Pantanal. Vai ter cervo que ele vai deixar você chegar mais perto do que um outro, que é mais arisco. Então, cada indivíduo dentro da espécie tem um comportamento como a gente. Tem pessoas que são mais tímidas, que são mais ousadas, mais corajosas. O animal também é assim. Na hora que você identifica isso, e aí rola uma conversa. E, obviamente, todo um traje camuflado que eu uso, ali, que eu pareço uma árvore várias vezes, ali, que eu acabo sumindo no meio da vegetação. Isso ajuda muito. E a aproximação dele, né? Você olhar, entender quem que é aquele cara que está na sua frente. Aliás, esse aqui, ele está curioso comigo também, então eu vou me aproximar. Então, geralmente, quando ele está pastando ou distraído, é a hora que eu uso para poder andar em direção a ele. Quando ele para, que ele sente alguma coisa, que ele olha para mim, é a hora que eu paro também. Eu só começo a andar de novo quando ele me dá o sinal, que é a hora que ele abaixa a cabeça, começa a pastar, que ele está tranquilo de novo. Então, é essa conversa que rola com cada bicho, né? Tem que saber entender, é o momento certo de fazer a fotografia e de se aproximar deles. Ricardo, quando é que você começou a fotografar? Você já começou a fotografar com animais ou fotografou cenas da família? A minha primeira fotografia na minha vida que eu fiz, eu tinha 10 anos de idade e foi de uma cobra cipó. Então eu já comecei na natureza já, assim. E qual que é o seu equipamento? Porque a gente tem aí visto, quer dizer, a cada hora a gente tem visto novos equipamentos aí no mercado, né? Qual é o seu equipamento? Eu uso uma câmera que é uma Canon Mark IV, que é uma câmera mais robusta, né? Então ela aguenta muito essa condição que eu enfrento, né? Muito calor ou muito frio, poeira. Então eu preciso ter uma câmera que ela é projetada para fotografia externa. Existem câmeras hoje que são excelentes, mas que não aguentariam o tipo de trabalho que eu faço. Então a minha câmera, ela parece um tanque de guerra mesmo, ela é toda vedada, ela é fechada. E eu preciso desse tipo para poder enfrentar as coisas que eu passo lá fora, né? Muito bem, eu agradeço a sua participação. O Matheus continua a conversa. Um abraço. Abraço.
Ricardo, antes da gente encerrar, essa viagem para o Pantanal, ela por si só já é muito interessante, né? O Pantanal ele tem uma variedade de vegetação, de animais, como você bem disse agora há pouco, e o lançamento do livro deixa tudo ainda mais interessante, né? Mas mais do que isso, ele também serve como uma forma de motivar outros profissionais a realizarem trabalhos de viagem também, né? Como que é para você, enquanto joseense, trazer essa visibilidade, trazer essa motivação? Eu fico muito feliz, porque eu encontro muitos profissionais, fotógrafos, que querem fazer trabalhos autorais, né, da maneira que eu faço, e quando olham para mim, eu vou lançar agora meu 11º livro, né, de fotografia, quando olham já uma trajetória que eu fiz, que eu criei, eles acabam se inspirando nisso e vêm conversar muito comigo, e é o que eu falo, cara, só depende de você. Você tem que, você quer fazer isso, você quer viver disso, você tem que entender o mercado. Um conselho que eu dou é, como fotógrafo, você é um artista. Nós somos artistas, né? Mas você tem que sair do corpo do fotógrafo e enxergar o mercado como um empreendedor, como um empresário ali, entender aonde que você consegue recursos para poder fazer com que o cara, o artista ali sobreviva, viva disso. Então, o conselho que eu dou é saia do corpo do artista, né, daquela coisa lúdica, e entenda o mercado, como que ele funciona. Então, é um conselho que eu dou. A hora que você tem essa visão, que você começa a enxergar, só depende de você. Né? Você vai receber muito não, vai receber muita negativa, mas toda profissão faz parte, né? Eu acho que é isso. Então, eu tenho muito orgulho em poder também orientar algumas pessoas, e quando vem conversar comigo, né, como foi numa exposição que eu estou fazendo agora, eles chegam, olham para mim assim com uma coisa muito bacana, muito legal, e eu tenho o maior prazer em passar a dica e orientar, e é o que eu falo, cara, depende de você. Eu não vou pegar na sua mão e vou fazer a coisa acontecer. É você que vai fazer acontecer. Então, toma as rédeas da sua vida e toca o barco e vai embora. Segue, mergulha de cabeça. É isso que eu falo. Muito bem, Ricardo Martins, jornalista e fotógrafo aqui de São José dos Campos. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal Abre Aspas. Obrigado a vocês pelo espaço, obrigado pelo bate-papo, adorei.